Olá pessoal, boa noite. Essa terceira tentativa. Infelizmente os outros dois vídeos a gente começou a transmissão e caiu. O Instagram está congestionado hoje. Ou as internets pode ser também. E aí vamos tentar de novo, mais uma vez. Vamos lá. Olá pessoal, pela terceira vez. Vamos ver se agora firma. Muito bem, vamos aí. Chegando. Olá. Muito bem. Aí, olha quem está aí, Mister, meu caro Espírito Livre. Olha só. Vou entrar aqui. Olá! Olá, boa noite. Deu certo agora? Deu certo agora. Eu tive problemas técnicos. A transmissão caiu também 2 vezes. 2 vezes caiu. Deve ser, o Instagram deve estar congestionado. Nós somos insistentes, a gente tenta até conseguir. Exatamente. Vamos lá, sem mais delongas. Sem mais delongas. Vamos fazer a prece então, né? Sim. Senhor Jesus, aqui estamos, em teu nome, te pedindo vosso amparo, vossa assistência, em favor de todos nós, encarnados e desencarnados, que estamos buscando o aprendizado e a nossa melhoria. Continue, Mestre, a ser o farol de nossos caminhos, sustenta nossas forças e a nossa fé, hoje, agora e para sempre. Seja. Tudo bem. Boa noite, pessoal que entrou agora. Lembrar da água, colocar água aí do lado, para a gente poder aproveitar desses fluidos que não são dirigidos durante a live, né? E para que ela seja fluidificada, a gente possa ir tomando, né? Hoje, de manhã, ou durante a semana, nesse resto de semana. Vamos lá. Então, gente, hoje a continuidade desse estudo, né? Do tópico Ação da Prece, Transmissão do Pensamento, aí do capítulo 27, pedi e obtereis. Beleza, foco na prece aqui. A Mariana e a Cris trataram dos itens 9, 10, 11 e 12. Hoje a gente começa do item 13. Certamente a gente vai fazer algumas rememorações, já que a gente começa no meio do texto, mas vamos lá. Do item 13, né, quem está com o evangelho na mão, vamos lá acompanhar. É o seguinte: ao atender o pedido que lhe é dirigido, Deus tem frequentemente em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Eis porque a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre maior eficácia. Porque o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que só o sentimento da verdadeira piedade pode dar. Do coração do egoísta, daquele que só ora com os lábios, não poderiam sair mais do que palavras. E nunca os impulsos da caridade, que dão à prece toda a sua força. Compreende-se isso tão bem que, instintivamente, preferimos recomendar-nos às preces daqueles cuja conduta nos parece que deve agradar a Deus, pois que são melhor escutados. Se a prece exerce uma espécie de ação magnética, podemos supor que o seu efeito estivesse subordinado à potência fluídica. Entretanto, não é assim. Desde que os espíritos exercem esta ação sobre os homens, eles suprem, quando necessário, a insuficiência daquele que ora, seja através de uma ação direta em seu nome,
seja ao lhe conferirem momentaneamente uma força excepcional, quando ele for julgado digno desse benefício, ou quando isso possa ser útil. O homem que não se julga suficientemente bom para exercer uma influência salutar, não deve deixar de orar por outro, por pensar que não é digno de ser ouvido. A consciência de sua inferioridade é uma prova de humildade, sempre agradável a Deus, que leva em conta a sua intenção caridosa. Seu fervor e sua confiança em Deus constituem o primeiro passo do seu retorno ao bem, que os bons espíritos se sentem felizes de estimular. Alguns verbos interessantes aqui, né? Depois a gente vai comentar, mas enfim. Como esse, estimular. A prece, que é repelida, é a do orgulhoso, que só tem fé no seu poder e nos seus méritos, e julga poder substituir-se à vontade do Eterno. O poder da prece está no pensamento, e não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita. Pode-se, pois, orar em qualquer lugar e qualquer hora, a sós ou em conjunto. A influência do lugar ou do tempo depende das circunstâncias que possam favorecer o recolhimento. A prece em comum tem a ação mais poderosa, quando todos os que a fazem se associam de coração no mesmo pensamento e têm a mesma finalidade. Porque então é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Mas que importaria estarem reunidos em grande número se cada qual agisse isoladamente e por sua própria conta? 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma aspiração comum, orarão como verdadeiros irmãos em Deus, e a sua prece terá mais força do que a daquelas 100. Como já comentamos aqui em outras ocasiões, a sinceridade é tudo. Então, essa prece que é feita com o coração, como foi dito, independe do lugar onde estejamos, independe da forma dessa oração, né? O que importa é a pureza do sentimento. E aí, naturalmente, nós elevamos a nossa vibração e entramos em conexão com os mensageiros de Deus, né? E quando ele fala que não importa nem mesmo o número de pessoas, a não ser que estejam todos unidos pelo sentimento. Aí sim, é como colocar vários pedaços de madeira num feixe só, que fortalece, né? Se for um, a gente quebra fácil, mas se for um feixe, não. Então, essa força em comparação é a da prece feita em conjunto quando os corações estão ali unidos, com o mesmo objetivo, com o mesmo sentimento. Também, claro que se nós estamos num ambiente mais tranquilo, ou mesmo num lugar assim, junto à natureza, que nos dá bem-estar, isso vai favorecer nossa prece. Favorece, né? com Porque certeza. são energias puras ali no ambiente, então que nos ajudam a elevar o teor das nossas vibrações, elevar o nosso sentimento, né? Por isso que os espíritos nos recomendam tanto que, seja qual for a nossa aflição, a nossa dor, a nossa preocupação, a nossa mágoa, que a gente procure um lugar onde a gente possa observar a natureza. O simples fato da gente se sentar, pode ser numa praça, numa praia, né, se for possível, uma mata, um jardim, né?
Então a gente já sente a presença de Deus. A gente observa ali a maravilha da natureza, da obra de Deus, né? Onde ele se expressa. Talvez, sim, com aquele raciocínio, né? Tudo que não é obra do homem é obra de Deus, né? O homem não poderia criar uma coisa assim. A gente pode retratar, talvez, de alguma maneira, né? Tirar foto, retrata com uma pintura, mas criar aquilo, né? É coisa que não é do homem, né? Coisa divina. Só por isso aí já justifica a gente se colocar no nosso lugar, né? Como criatura, se colocar em posição de adoração, né? Para poder fazer as nossas rogativas. E aqui no texto, aliás, antes disso, talvez esse contato com a natureza, essa busca pelo contato da natureza, seja uma das coisas que mais aconteceu durante a pandemia, né? Houve, até pela necessidade de se fazer mais em casa do que, né, eventualmente ficar saindo, mais sobre esse aspecto, né, de ter aquela coisa de ter que ficar na parede, né, na selva de pedra, confinado na selva de pedra, né, sempre que possível. E aí, isso acaba despertando até experiência própria, né? Essa vontade de buscar, né, algo de fora, e esse algo de fora, a natureza mesmo, né? No sentido da natureza. Sair dessa selva de pedra e fazer isso, né? Entrar em contato com essas forças naturais para poder rezar, para poder meditar, para esvaziar o máximo que der ali, né, os pensamentos, tentar dar uma desacelerada, né, unir forças, que é esse basicamente o intuito, né, da prece. Nenhuma delas vai ficar sem atendimento. Isso o André Luiz retrata muito bem, ele fala com essas palavras, né, que uma prece fica sem atendimento, no livro Os Mensageiros. E ele fala, olha, vocês, ele fala pra gente, né, os encarnados, desconhecem o trabalho que dá. Né? Quando é feita uma prece para o atendimento dela, né? Nenhuma fica sem atendimento. Nem sempre o que a gente pede é o que a gente vai obter, mas nenhuma fica. O fato é que nenhuma fica. Agora, voltando aqui ao texto, ele fala aqui assim, Deus tem frequentemente em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé, né, daquele que ora. O homem, eu lembrei um exemplo aqui, a gente vai mencionar. Eis porque a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus, sempre maior eficácia, e do vicioso e mal, né, ele não tem condições, pode até querer, mas não tem condições, por ser vicioso e mal, né, orar com fervor daquele que já despertou para os deveres da caridade, né? Piedade, ele menciona aqui. Piedade. Olha só o exemplo. Vocês lembram daquele filme Cidade de Deus? Sim, olha coisas lembram. Ousadia, né? Olha a ousadia. Vai pegar um exemplo do Cidade de Deus. Mas cai como uma luva aqui, né? Em determinado momento, o personagem lá, é personagem entre aspas, que é baseado em fato. O Zé Pequeno, que já tinha ali o seu, né, império, seu morro, etc., ele se meteu a querer mais, né? Mais no final do filme, tal, se meteu a querer mais território. Então ele arma ali uma guerra do tráfico, né? Essas coisas que infelizmente até hoje acontecem, né? E aí ele arma lá uma guerra e tal. Agora, o curioso, quando o pessoal vai e se arma mesmo, né, para essa guerra do tráfico, o que eles fazem? Eu não sei se todo mundo lembra, todo mundo que assistiu vai lembrar dessa cena. Ele reúne o pessoal, eles dão as mãos e rezam a prece das preces. Eles rezam Pai Nosso. Todos armados estavam indo para a guerra, né, a benefício próprio, só, mais nada. No entanto, eles param lá e fazem uma prece. Eu achei isso muito curioso, isso marcou quando eu assisti. Falei, olha só, o pessoal está indo para a guerra, né, só para atender vontade, ego e tal, e fazendo uma prece. Será? Fica a pergunta, né?
que essa prece vai ter a eficácia pretendida? Né? Será? Fica aí a questão, né? A gente já sabe que não tem a mesma eficácia. Situações assim não atraem bons espíritos. E a prece, ela é feita que não se dê em outras denominações, né? Não se distorce o significado. Prece é invocação, como está escrito lá no começo, né? Eu falei que a gente ia retomar algumas coisas. É invocação. E, no caso, para estabelecer conexão com espíritos bons, com Deus, né? Com aqueles a quem a gente reza, isso é prece. O resto a gente pode reduzir a invocação. Se for para estabelecer um pensamento elevado, a gente chama de prece, né? Um outro tipo de pensamento, alguma coisa, uma conexão mental com o espírito inferior, aí a gente pode chamar, aí, sendo aí um pouco ousado, de invocação apenas, né? Deixar prece para lá. Então, nesse sentido... né? Então, nesse sentido, que o pessoal do filme, aqueles que estavam ali, armando-se para a guerra, né? Será que estavam fazendo prece mesmo? Né? O máximo que poderia acontecer ali, com relação a eles, é algum espírito tentar influenciá-los, né? Deixa disso. Né? Larga a mão disso. Sai dessa vida aí. Cara. Tipo assim, né? Influenciando telepaticamente. A intuição seria o veículo aí. Você ia dizer? Então, mas dado que nesse exemplo, né, que você está dando, o sentimento ali não era elevado, né? Então não alcança os andares superiores, vamos dizer assim. Pois né? Aí E aqui fala muito claramente com todas as letras, né? Eis porque a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre maior eficácia. Fala com todas as letras logo aqui no início do texto. Por causa disso, da pureza de sentimento, né? São sentimentos elevados o do homem de bem. Enquanto que, né, no exemplo muito ilustrativo que você trouxe, os sentimentos ali eram bem rasos, né? Quem não assistiu depois busca essa cena. É muito interessante, eu achei assim, marcante, né? Pela finalidade com que eles buscavam, né? Fazer uma prece ali antes, dar as mãos e fazer um Pai Nosso. É interessante. E aí ele fala assim que do coração do egoísta não vai sair mais do que palavras. E a prece precisa de palavras? Precisa de palavras? A prece? Uma pessoa que não pode se comunicar com palavras, ela não faz prece? Ela não tem direito de fazer prece? A prece tem forma? De novo, tem forma. Existem bloqueios, burocracias a serem respeitadas para fazer uma prece? Burocracias, eu usei essa palavra. Não é Deus é mais, hein? Exatamente. Né? Vamos restringir o acesso ali, estabelecer algumas condições. Se não atender isso aqui, não tem prece. Essa não vai ser ouvida. Né? Não é assim que funciona. Então, a prece não é com palavras. A prece é com sentimento, é com coração. Óbvio. A gente tem o nosso chakra aqui, laríngeo. Né? Ele emite certas energias também. Então, não é anular também o poder das palavras. As palavras têm poder. A Seishonoye se debruça sobre isso. Né? Interessante. Mas então a gente tem, as palavras têm poder, né? Emanações, a gente emana quando a gente fala também. Não estou criticando as palavras, estou falando que para fazer prece, né, é desnecessário porque o que basta é o sentimento, é o coração, é o que ele chamou aqui do alcance, né? A potência fluídica. Não que esta também seja condicionante, mais uma vez. O coração é que manda. Até porque, né, Diego, a palavra é a última coisa. Primeiro vem o sentimento, o pensamento, o sentimento e depois a palavra. Você está ali, quando emite a palavra, você está só expressando o que você já pensou e sentiu. Né? Já foi tudo captado.
Já foi tudo captado, basicamente. Porque os espíritos superiores, eles captam o nosso pensamento mesmo. E as formas pensamento, né, que decorrem dos pensamentos, justamente disso, por essa ação magnética, né, fluídico-magnética. Isso eu havia falado na primeira tentativa de live de hoje, que está bem delineado aqui no A Gênese. Tem um estudo aqui, um capítulo 14, né? O capítulo chama dos fluidos. Ele trata dessa ação, ele explica mais ali, em pormenores, sobre essa ação fluídica. Vale a pena demais ler isso aqui. Isso aqui é ouro. E aqui ele fala da ação magnética, né? E em seguida, para acabar com essa história de que pode ter algum tipo de condicionamento para se fazer prece. Ah, não, porque eu não sou digno. Eu sou isso, eu sou aquilo. Então, é só gente de bem que pode fazer prece, só gente de bem que vai alcançar, mesmo eu não vou nem fazer a prece. Seria um raciocínio. Mas esse raciocínio também é equivocado, é o que ele diz aqui. Ação magnética, né? Se a prece exerce, e ela exerce mesmo, né, uma ação magnética, podemos supor que o seu efeito, aí ele coloca em hipótese, estivesse subordinado à potência fluídica, a capacidade que o sujeito tem de alcançar mesmo as esferas superiores, essa é a potência fluídica. Ele fala, pô, não é assim, né? E aí ele coloca a ação dos espíritos aqui como aqueles que vão suprir essa nossa insuficiência, algumas vezes, aqui que é interessante, hein? Uma subdivisão interessante. Eles vão suprir a insuficiência daquele que ora. Beleza. Duas maneiras, está aqui no texto. Seja através de uma ação direta em seu nome, então eles vão e buscam alguma coisa em nome daquele que está rezando. Eles vão lá e buscam. Ou, segunda, conferem momentaneamente uma força excepcional. Então vão lá e injetam, né, fluido no sujeito, confere ali a força a ele mesmo. Quando for julgado digno, então, está condicionado ao merecimento aqui também. Tudo é na base do merecimento. Não adianta, tudo. Aliás... Você trouxe um exemplo do livro Os Mensageiros, né? Você falou? Dos Mensageiros, eu citei. Então, também nos outros livros do André Luiz farta essa questão sobre os efeitos da prece. Num deles, Entre a Terra e o Céu, também ele conta uma situação de uma pessoa que estava em apuros lá, um pesadelo e tudo. E aí ele faz uma oração. E aí os espíritos, então, encontram condições de ajudá-lo, porque ele abriu as portas para a ação benéfica dos espíritos, né? Então, a prece, ela tem várias, importância, né? Em vários sentidos, eu quis dizer. Só para, enquanto eu estou lembrando aqui desse exemplo que traz Entre a Terra e o Céu, livro do André Luiz também. É muito mais importante do que a gente pensa que é, né? Sim. Muito mais. Aliás, vamos buscar aqui um outro exemplo. Então, nos domínios da mediunidade, eu estou com o notebook aqui para a gente poder, eventualmente, falar aqui com as palavras do livro. Mas, para a gente entender o contexto, trata-se aqui de um caso em que o André Luiz foi estudar, né? No caso, ele estava ainda nesse curso de mediunidade, no plano da dimensão espiritual. E aí, é o caso da Anésia, da família lá da Anésia. A Anésia estava com problemas em casa muito complicados. Cuidava da mãe, a mãe já estava ruim de saúde, né? Já estava ali por um fio. E o marido já estava enlaçado, emaranhado fluidicamente com outra pessoa, né? Então, relação extraconjugal. E estava trazendo perturbação a ela, inclusive, a própria Anésia. Ela se colocava em ligação, em conexão mental com essa outra pessoa e ela acabava atraindo. Olha, isso está falado no livro. Eles colocam assim, que a figura da pessoa, dessa outra pessoa, moça, aparecia meio, assim, disforme e tal. Mas à medida que a Anésia ficava naquele
remoendo aquilo, ela se aparecia aí mais claramente aos olhos do pessoal da equipe espiritual lá, que o André Luiz estava acompanhando. O Aulus, o Hilário e ele. E essa Nésia, sempre muito religiosa, sempre muito conectada com esse lado, né, da espiritualidade. E em determinado momento ela faz uma prece, lá, junto com a mãe e tal. E aí, de novo, abriu as portas, né? Ela fez uma prece. E esse instrutor, o Aulus, e tinha uma outra ainda, que era uma figura mais próxima da Anésia, foi quem intercedeu por ela. Né? Foi interessante. Essa pessoa, que eu me esqueci o nome aqui, é um nome difícil, ela foi até o Aulus, né, interceder em favor da Anésia. É isso que ela falou. Em nome de, né? A gente falou aqui no texto. Em nome dele. Ótimo. No caso aqui foi interessante porque a Nésia já estava abaixando o seu campo vibracional mesmo. Estava atraindo a figura da outra moça lá. E se sentia perturbadíssima com a situação. Também, dada a situação, talvez muitos ou todos de nós nos sentíssemos da mesma maneira. O caso dela foi o seguinte: Aulus, em determinado momento, timing mesmo, depois dessa oração, aplicou passes magnéticos. Que está falando nas células corticais, córtex cerebral, né? Em volta aqui da cabeça. E ela adormeceu. Adormeceu e se desdobrou. Do corpo, já dormiu. Né? E aí, é aquele desprendimento diário que a gente faz, né? aquele caminhar que a gente faz diário, no nosso repouso físico. E aí ela encontrou com Aulus, com essa outra amiga dela mais próxima, eu realmente esqueci o nome, mas... E aí, o que foi possibilitado nesse caso? Qual foi o tratamento dela? Foi especial. Né? O atendimento da prece dela foi uma maneira diferente. Ela foi lá, até onde o marido estava. E ele estava, né, num lugar lá com essa outra pessoa e outras pessoas mais. E a localização foi muito simples, dada a conexão fluídica. Olha como é que é o negócio. A conexão fluídica, ela nunca tinha ido lá. Mas espiritualmente... É magnético. É magnético. É magnético. Pensamento e vontade para o espírito é tudo. É como se fosse a mão para a gente. Isso está aqui no A Gênese, né? Pensamento e vontade são para o espírito o que a mão é para o homem. Então tá. Pensamento e vontade dela, né? Dada essa conexão entre os dois, casal, né, gente? Conexão evidente. Ela foi lá e buscou. E buscou não. Foi lá, né? Até o local junto com a equipe e tal. E sentiu mal, né? Ficou pior ainda. Só que nisso, o benfeitor espiritual, no caso o Aulus, conversou com ela. Aí instruiu mesmo. Acolheu primeiro e instruiu. Você tem que acolher também, né? Não é só ficar... racionaliza aí. Aí não serve para muita coisa. A pessoa está sentindo mal. Não, estou sentindo mal. Racionaliza o negócio aí. Não, né? Então acolheu e tal, explicou. Aí, né, foi instruindo, foi falando, convencendo-a de que, olha, o caminho, tudo bem, né? Tá com raiva, etc, etc, tá magoada, mas você precisa se libertar disso aí. Né? Você precisa de tratá-la como se fosse alguém doente, alguém enfermo mesmo, e é uma enfermidade mesmo, né, espiritual. E aí ele, da mesma maneira, se libertar. No caso, é complicado, chama perdão a palavra. Essa é complicada. E aí, conversa vai, conversa vem, ela foi se acalmando, trata-se de um benfeitor espiritual, não é alguém sem experiência, não é um novato, conversando. Né? Nisso, ela foi voltando para o corpo após essa conversa. Quando ela volta para o corpo, ela está diferente. Ela está diferente. O problema é o mesmo. Ela está diferente. Ela foi amparada, recebeu ali assistência. E aí ela se sente fortalecida para enfrentar esse tipo de coisa. Porque é para esse tipo de coisa mesmo que serve a prece. Aurir forças. No Livro dos Espíritos, tem uma pergunta aqui. Não desce nesses pormenores, mas a prece 660, pergunta, né? A prece torna o homem melhor?
Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assistir. Assistir e ajudar, no caso aqui, não é assistir e ver. É um socorro que não é jamais recusado quando pedido com sinceridade. Ué, tá falando aqui. Aquele que ora com fervor e confiança é mais forte. Por quê? Por que ele é mais forte? Porque ele recebe assistência. Sim, nos ajuda a sair desse tipo de emaranhada, dos sentimentos que justamente nos puxam para baixo, né? Sim. E aí nos ajuda a ver, como aí no caso o Aulus, ele fez ali também um envolvimento magnético para que ela tivesse condições de pensar outros ângulos, outros aspectos e, de alguma forma, quebrar aquela corrente negativa em que ela estava envolvida e alimentando, né? Porque na medida que você mantém os pensamentos naquela direção negativa, você está alimentando. Então, a grande questão é a gente conseguir quebrar isso. E uma das formas, né, infalíveis é chamar nossos amigos. Me ajuda aqui, porque eu não estou dando conta sozinho. Não estou dando conta. Né? Somos humanos. Tem hora que a gente tem aqueles ímpetos, né, de apertar a garganta de alguém. Claro. Todo mundo. Quem nunca, né? Quem não? Quem nunca? Quem não, né? Nossa. Então, a gente precisa, né, já que nós, pelo menos, já conseguimos raciocinar que isso aí é um mau negócio para nós, né? Mesmo que seja mentalmente. Exatamente. Né? Mesmo que seja mentalmente, se a gente está emitindo ali toda aquela negatividade, né? A gente está atirando, sim. No mínimo, pedras, né? E a pessoa sente, ela recebe aquilo. Sim. Então, isso é um péssimo negócio para nós. Mas, para a gente dar conta de sair disso aí, e porque aí, nisso tudo, a gente sabe também que já atrai outros que estão naquela mesma vibe, aquela mesma sintonia, e potencializa o negócio, né? Então, veja bem como que é preciso mesmo a gente, o mais rápido possível, afugentar aqueles pensamentos que estão nos fazendo aí cair numa cilada, né? E eu trouxe também aqui, do livro Fonte Viva, uma fala muito interessante do Emmanuel. Ele fala, eu vou ler aqui o trechinho. Mas, de todas as orações que se elevam para o alto, o apóstolo destaca do homem justo como sendo revestida de intenso poder. Isso ratificando tudo aqui, né, que já foi falado. É que a consciência reta no ajustamento à lei já conquistou amizades e intercessões numerosas. Aí, quando você diz, né, que às vezes faz a prece em favor do outro e não sabemos o trabalho que dá, né? No caso, atender uma intercessão, e às vezes a gente fica aqui querendo que aconteça tudo rápido, né? Porque a gente não dá conta de esperar nada. Na base da aflição, assim, roendo as unhas, né? Só que, quando esse homem que já conquistou aí, né, a sua consciência já está ajustada às leis divinas, há toda uma mobilização, uma intensa mobilização para atender. Só que as coisas não são tão simples. Às vezes, para atender um pedido,
É preciso, primeiro, consertar uma porção de situações para que aquilo possa acontecer. Olha só como que são as coisas, né? E depois vira obra do acaso. Olha, aconteceu alguma coisa aqui interessante. Não é? Não é? Isso, curiosamente, está no Livro dos Espíritos também. A pergunta 663, ela é grande, mas eu vou ficar aqui só na parte final. Primeira pergunta, né? Para a gente entender o que é isso. As preces que fazemos por nós mesmos, aqui se aplica também aos outros, podem mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? A pergunta é densa. Primeiro ele fala, vou resumir, né, para a gente não ler tudo. Que na verdade, assim, já foram escolhidos, está nas mãos de Deus, né, está nas mãos dos nossos protetores. Aí, fazer de tudo para que a gente atenda a missão que a gente veio fazer aqui. Né, nossa missão aqui. Nem que seja sobreviver, qualquer que seja ela. No final, ele fala assim: credes que Deus, credes que Deus não vos tem escutado, porque ele não fez um milagre por vós, né? Apareceu aqui, né? O gênio da lâmpada mágica. Faz aí o desejo. Ah, eu quero um carro, sei lá, a Lamborghini aqui na porta. Aparece a Lamborghini, né? Então, credes que Deus não vos tem escutado, porque ele não fez um milagre por vós. Enquanto ele vos assiste por meios tão naturais que vos parecem o efeito do acaso ou da força das coisas. Frequentemente, ou o mais frequentemente mesmo, ele vos suscita o pensamento necessário para vos tirar da confusão. Volta para a gente mesmo. Você começa a mudar. Às vezes você está numa ideia, monoideísmo famoso, né? Está numa ideia fixa sobre alguma coisa. E quando a gente tem um problema, a gente tende a ficar assim mesmo, né? A gente fica só naquilo ali, martelando, martelando. E às vezes a gente consegue olhar, se atentar para uma possível solução. De fato, isso acontece. E aí, essa folga, digamos, né? A prece vai propiciar essa folga para a gente poder raciocinar um pouco fora daquilo. Dá um passo ali. Peraí. Vou pensar. E descobrir a solução. Né? Muitas vezes acontece da gente, antes de dormir, né, rezar e acordar com a solução. Não é isso? Sim. Muita gente já passou por isso aqui. Né? A gente dorme com o problema, né? Não sabe, tem a menor ideia como é que vai resolver aquilo. Menor ideia. A gente reza, pede, né? Intercessão, pede ajuda mesmo. E descansa o corpo, mas o espírito, né, se desdobra. E a gente não sabe, porque às vezes a gente não lembra o que aconteceu. Mas a gente vai e, por força do acaso, força das coisas, a gente consegue deliberar, pensar uma solução. Não é? Olha como é interessante, né? Então, tudo isso, né? Tudo isso, o poder da prece. Mais do que afetar a nós mesmos, olha que coisa curiosa. Nessa passagem nos domínios da mediunidade, deixa eu ver que capítulo é esse aqui. É 20 alguma coisa. É mais pro final. Deixa eu ver. Menciona que a Anésia, ela estava fazendo a prece na presença da filha dela e da mãe. 20, capítulo 20, exatamente 20. Chama Mediunidade e Oração. Estava fazendo a prece na presença da mãe, né, acamada, e da filha. Quando ela fez a prece, abriu lá um livro, né, para fazer comentários e tal, tipo, né, um culto no lar. Abre o evangelho, faz uma leitura, comenta e tal. Outros espíritos apareceram ali precisando de ajuda e foram auxiliados. Olha que coisa, eles nem se deram conta disso. Intuitivamente, a filha dela falou: mãe, pode continuar falando, porque eu tenho a impressão que a gente está na presença aqui de um monte de gente e tal. Né, embora encarnados só as três ali, a mãe, a filha e a neta, digamos assim. Né? E eles também foram ajudados, sem que elas tivessem conhecimento, né? Sem que elas tomassem pé da coisa. Olha como a coisa é poderosa. Né? A gente não sabe. A gente não tem a menor noção como é que funciona. Né? E o alcance disso, a potência de uma prece. Por isso que a gente está estudando aqui juntos, a propósito, né? Para a gente tentar estabelecer aí uns raciocínios mais claros sobre o assunto. Né? E aqui nesse trechinho que eu li, do Fonte Viva, também está nos dizendo como é importante fazer o bem.
Porque, às vezes, um gesto para a gente aparentemente simples, como você está dizendo, mas tem um significado, uma importância muito grande para o outro. Né? Um pequeno gesto, um favor que você presta, que nem te custou tanto assim, qualquer tipo de ajuda que você faz a qualquer pessoa. Aquela pessoa, ela tem familiares no plano espiritual, ela tem amigos no plano espiritual, ela tem protetores que o acompanham na sua tenda evolutiva. Então, quando ele fala que a gente angaria amizades, né, e destaca isso, conquistar amizades é a maior riqueza que nós temos, tanto no plano dos encarnados quanto dos desencarnados. E quando a gente faz o bem a uma pessoa, todos aqueles que por eles se interessam se sentem gratos. É claro que a gente não vai fazer as coisas para, né, ter um caixa. Interessadamente. Mas isso é natural. Isso é natural. Quando alguém faz alguma coisa boa para um ente querido nosso, é natural. O seu coração transborda gratidão. Não foi diretamente para você, mas foi para uma pessoa que você quer muito bem. Então, isso, né, poder fazer o bem e poder angariar a simpatia dos bons espíritos é um patrimônio. É um patrimônio que a gente tem. Né? André Luiz fala isso muito bem no Nosso Lar também, né? Que as pouquíssimas coisas, ele diz, né? As pouquíssimas coisas que ele fez, sim, que nem deu importância para aquilo, mas que foi o que salvou ele de situações piores. Pesaram em favor dele, a balança, né? Pesou em favor dele. Foram várias consultas, né? No filme retratou uma só, como se fosse uma pessoa só consultada. No livro a gente vê que não, foram centenas, né, de consultas. O livro sempre aprofunda mais, né? Sempre, E aí centenas, né? Imagina. E aí, né, o Emmanuel dá uma receitinha básica para nós sobre essas questões. Aprende assim a agir com justiça e bondade, e teus rogos, tuas preces, subirão sem entraves, amparados pelos veículos da simpatia e da gratidão. Porque o justo, em verdade, onde estiver, é sempre cooperador de Deus. Receitinha básica, né? Qual capítulo que é esse aí? Qual lição que é? Fonte Viva? Fonte Viva. Chama A Oração do Justo, a lição 150. 150. Fonte Viva. Isso. Emmanuel sendo Emmanuel. Sempre, né? Perfeito. Nossa. E para finalizar aqui, a gente está acabando mais tarde hoje, gente, de novo, né? Porque a gente teve problemas, a gente começou praticamente 9h15 a live, né? Mas já estamos encerrando também, porque a hora já avança, independentemente se está congestionada a internet, se não está, né? O tempo não vai parar para nós. Vamos lá, para finalizar aqui, ele fala da prece em comum, né? Da prece em conjunto, né? Antes ele fala, olha, não tem influência muito lugar, né? Tempo, tal, com que é feito, tal, né? Pode se fazer em qualquer lugar, qualquer hora, a sós, conjunto, etc. Mais uma vez, não tem burocracia para fazer prece. Que mais que? Prece em comum tem ação mais poderosa, que é o que a gente sempre fala, né? A união faz a força. Quando todos os que a fazem se associam no coração no mesmo pensamento, com a mesma finalidade. Porque então é como se muitos chamassem juntos e em uníssono. Então, não desprezemos as famosas correntes de oração em benefício de alguém. Não são inúteis, nem perto de serem inúteis, se forem feitas de coração mesmo, né? Se é realmente aquilo que a gente quer.
não quer aparecer, né? Não fazer igual... na primeira passagem desse capítulo, salvo engano, que é aquela onde Jesus fala, o pessoal, né, faz prece de pé. Na época lá era para aparecer mesmo, né, os fariseus. O fariseu publicano, né, de joelho, nem olhava para cima, fazia prece, falava, eu sou pecador, me ajuda, eu sou pecador. E o outro fazia prece de pé, né, denegrindo a figura do publicano. Né? Não sou como esses, ou esses aí, né, que estão aí, tá, eu sou o cara. Não é uma prece, né? Autoelogios, são autoelogios. Então, o que importa mais uma vez, né? Volta sempre nessa tecla, bate sempre nessa tecla. O que importa é se está fazendo de coração mesmo. Se tem esse pensamento, é a vontade, sobretudo, né? Que é o veículo do pensamento, como está descrito lá atrás. Isso, lá fala mesmo. A vontade no item 10, que é o veículo do pensamento, né? Se é feito com essa vontade, né? De coração mesmo. Se é isso que quer. Porque é ali que vai ter eficácia. Fora disso, só palavras, como disse Allan Kardec no item aqui 13, né? O egoísta fala e dali só sai palavras. Não sai a força necessária. Essa que a piedade traz, né? Que é o sentimento. Só palavras. Tudo bem. Sendo assim, continuemos aqui nossa jornada, né? Não só nas lives, mas fora das lives especialmente, né? O importante é estudar, mais importante ainda é fazer, né? Aplicar o que está estudando, senão a gente coloca a candeia embaixo do alqueire e não é o que a gente quer, para que a gente seja merecedor disso aí, né? Se encaixe nesse tipo de coisa que o Emmanuel falou, né? Aí a gente ter merecimento para poder ver as nossas rogativas ser atendidas, ainda que seja só para nos fortalecer, para encarar essas montanhas que serão mesmo colocadas na nossa frente, né? Para que a gente ordene que ela saia. Com a fé, né? Que a gente ordene que ela saia. Mas tudo depende do nosso crescimento. Então vamos aí juntos, né? Continuemos nossa jornada com firmeza. Bastante firmeza mesmo. Muito obrigado, né? Muito obrigado a todos que nos acompanharam aí até agora, né? Com perdão desse atraso, mas hoje por questões involuntárias nossas, né? E Sim. muito obrigado, mãe, também, né? Pela parceria na live. Sempre um prazer. E Com vamos certeza, juntos, pessoal. Diego. Vamos juntos. Abraço a todo mundo. Boa noite a todos, então. Muita paz, muita luz para todos. Uma boa noite, com repouso espiritual também. Até logo.